místico em mim, algo assim bem escondido. Um planeta inexplorado, um horizonte perdido. Me embrenhei na mata virgem, como um nativo zumbi. Mergulhei fundo no oceano, como um jaque custou partir. Explorador sem experiência, marinheiro de primeira viagem. Embarquei de peito aberto, levando só coragem. Coragem pra enfrentar, frente a frente eu comigo. Como se enfrenta um irmão no exército inimigo. Coragem pra encarar, frente a frente eu me espelho. Como se encontra um irmão que me nega um conselho. Quase no fim da estrada, uma voz veio me dizer: se você quer seguir, cuidado, não vai gostar do que vai ver. E a volta foi difícil, retornei de mãos vazias. Nessa minha ego trip, não fui Davi, não fui Golias. Explorador sem experiência, viajante sem bagagem. Perdi tudo que eu tinha, e o que eu tinha era só coragem. Coragem pra enfrentar, frente a frente eu comigo. Como se enfrenta um irmão no exército inimigo. Coragem pra encarar, frente a frente eu me espelho. Como se encontra um irmão que lhe nega um conselho. À frente eu no espelho. Como se encontra um irmão que lhe nega um conselho. Salve, salve, senhoras e senhores internautas. Esse é o seu Papo de Quinta. Hoje é 15 de abril de 2021. Nós estamos aqui falando com você diretamente da cidade de Salvador, na Bahia. Aqui chove. A previsão é de chuva para o final de semana. Estavam fazendo dias quentes, mas agora decidiu chover. E a chuva é bem-vinda também, né, gente? A gente tem que ser grato por tudo, tá? Pelo sol, pela chuva, tudo que a natureza nos proporciona, né? Tudo que manifesta a vida, e não só a vida natural, mas a vida de Deus, o qual nós não podemos ver, nós não podemos tocar. Mas no Salmo 19, o salmista diz que todas as coisas criadas anunciam a existência de Deus.
ou seja, provam que existe um Criador, né? É impossível a gente olhar para a Lua, a gente olhar para o... Deixa eu baixar isso aqui. É impossível a gente olhar para a Lua, a gente olhar para o Sol, a gente vê o nascer do dia, a gente vê o pôr do Sol e a gente não perceber, não intuir que há um Criador por trás de tudo isso, né? Portanto, nós somos gratos pela chuva, somos gratos também pelo sol que nos aquece, somos gratos por esse ar que chega gratuitamente aos nossos pulmões. Seja grato, você também. A gratidão é um passo muito importante em direção à felicidade, sabe? Eu falo isso com convicção, acredito nisso. Eu trabalho, eu exercito a minha vida no sentido de ter uma postura cada vez mais grata a Deus, reconhecer a bondade dele, reconhecer que o dom da vida é algo precioso que a gente precisa agradecer sempre. A voz parece que está meio estranha, né, gente, hoje? Não. Mas olha só, a gente está, nossa, tão pressionado por tantas coisas, né? A gente vive uma atualidade de um mundo todo aparelhado com tecnologia, um mundo cheio de possibilidades e de mecanismos e de descobertas, mas a gente está muito pressionado por tantas coisas. Eu queria, antes de começar a falar, deixar um grande beijo para todos vocês, dar boa noite a Petros, a Andréa, a Alice, que nos acompanha todas as quintas, muito obrigada, Alice, a Aline, que está aí com a gente, Pastor Johnny, minha mãe Eliette, Patrícia, Michele, agradecer ao meu esposo, Pastor Johnny Fernandes, que está sempre aqui no apoio, na produção, ao meu sogro, que também é meu tio, Joaquim Fernandes, que está sempre aqui com a gente também. Muito obrigada. Eu acredito que quando você para e dedica uma porção do seu tempo para me ouvir, você está colocando nas minhas mãos uma grande responsabilidade, né? Eu acho que a gente precisa ter uma grande responsabilidade, um grande cuidado com as palavras, com o que a gente fala. Palavras não são sopros que a gente lança simplesmente ao vento. As palavras, quando elas são pronunciadas, elas são direcionadas ao coração das pessoas. Eu falo aqui na perspectiva de que você vai absorver e vai receber o que eu estou dizendo. Então, eu tenho muita responsabilidade com isso. Então, obrigada por dedicar esse tempo, por parar para nos ouvir. Eu espero que o que a gente vai conversar nessa noite seja útil para você, seja relevante, seja interessante e que possa despertar um pouquinho mais o seu interesse para fazer essas reflexões desses temas cujo objetivo nosso aqui é promover autoconhecimento, tá, gente? Tudo que a gente traz aqui de provocação para reflexão é no objetivo da gente alcançar autoconhecimento. Autoconhecimento é uma ferramenta de poder, é uma ferramenta de libertação, é uma ferramenta de localização da gente no mundo. Então, vamos prosseguir nessa jornada, porque ela é muito rica e eu tenho certeza que vai ser muito bom para mim e para você. Está sendo muito bom para mim e para você. Vai ser cada vez melhor. Então, sejam todos muito bem-vindos, tá? Um beijo grande, Aline. Te amo. Deus abençoe todos vocês. Vamos lá. Eu falava que a gente está assim, né? Pressionado por tantas coisas, tantas notícias, tantas necessidades de solucionar questões, né? Os problemas são tão diversos, são nossos problemas, são problemas dos que estão ao nosso redor, da nossa família, dos nossos amigos, são problemas de outros que a gente nem conhece, que passam na televisão, que a gente escuta, vê pelas redes sociais, e há uma pressão no mundo para que a gente se transforme em resolvedores de problemas, né?
Há uma coisa que se fala até sobre fazer gestão das emoções, ou seja, a gente controlar o nosso emocional. Você sabia que o Brasil é o país com maior número de pessoas sofrendo com ansiedade? Né? A ansiedade é um transtorno emocional, muitas vezes provocada por essas situações de pressão, né? Essas situações do dia a dia, e tudo isso nos assoberbando, nos pressionando, nos oprimindo, faz com que às vezes a gente chegue, dê aquele murro na mesa e diga: olha, não aguento mais, vou embora, não aceito essa realidade. E às vezes a gente quer fugir saindo do lugar, ou às vezes a gente quer que um buraco se abra na nossa frente para a gente enterrar nossa cabeça e dizer: não, isso não está acontecendo comigo, isso não é real, chega, pare o mundo que eu quero descer, como disse o saudoso Raul Seixas. Só que o mundo gira, tá? A Terra é redonda. É bom que a gente esteja assim sempre repetindo nesse tempo que a Terra é redonda, porque tem gente que ainda tem dúvida. E a Terra sendo redonda, a Terra gira, né? E não dá para parar o mundo e também não dá para a gente descer. Então, o tema da nossa conversa, do nosso bate-papo nessa noite é: adianta fugir? O que você acha? Boa noite, Rose. Seja bem-vinda. Adianta fugir, Rose? O que você acha? Olha só, vamos começar do começo, então, né? Adianta fugir, você pode dizer assim, de onde ou para onde fugir de quê? Você está falando de quê? Vamos começar do começo? Vamos pensar sobre o que é fuga. Fuga, num sentido objetivo, direto, é a pessoa sair, se retirar às pressas de um determinado lugar. A pessoa bater em retirada, a pessoa debandar, a pessoa sair. Eu dou um exemplo para você. Existe a pessoa que é chamada refugiada. A pessoa que é refugiada é uma pessoa que está em fuga. Ela se retira às pressas. No Brasil, por exemplo, existe a Lei Brasileira de Refugiados, que considera refugiado toda aquela pessoa que, por alguma situação de perseguição política ou religiosa, ou situação de guerra, não consegue mais viver no seu país, não tem mais condição de viver no seu país, sai do seu país e procura abrigo em outro país. Essa pessoa é uma refugiada, essa pessoa fugiu, essa pessoa está em fuga do seu país. Isso é fuga no sentido literal, objetivo da palavra. Mas também tem fuga em outros sentidos, né? Tem fuga no sentido de perda. Por exemplo, você já deve ter ouvido alguém dizer assim: o gás está fugindo. Né? Ou seja, o gás está se perdendo, está se esvaindo. Ou então essa tomada está com fuga de corrente. Ali está saindo energia por ali de uma forma que não era para sair, então a energia está se perdendo. Pode ser fuga nesse sentido de perda, né? E existe também uma coisa interessante, eu acho que você vai achar, eu achei interessante também. Existe fuga, que é um estilo de composição musical. Esse estilo chamado de fuga, né? Esse estilo de composição musical, ele tem origem na música barroca. E há um grande músico clássico, talvez você já tenha ouvido falar sobre ele, Johann Sebastian Bach. É o grande representante desse estilo musical de composição chamado fuga. Né? E tem também a fuga no sentido figurado, a fuga no sentido de alienar-se da realidade, a fuga no sentido não objetivo de sair correndo, de sair às pressas, mas a fuga no sentido de alienar-se da realidade, rejeitar a realidade, fugir daquilo que está diante de nós, né? Então, assim, como a nossa ideia aqui do Papo de Quinta é trazer reflexões que possam levar a gente, conduzir a gente por esse caminho do autoconhecimento, obviamente que nós vamos tratar de fuga no sentido figurado, né? Essa fuga que diz respeito à perspectiva emocional, aquele comportamento que a gente adota quando a gente
rejeita uma determinada condição, uma determinada realidade, que a gente rejeita um determinado desafio, que a gente tem vontade de largar tudo, jogar tudo para o alto. É dessa fuga que eu quero conversar com você nessa noite, certo? Essa reflexão que nós vamos fazer a partir dessa perspectiva emocional. Do ponto de vista emocional, negar a realidade é a forma mais comum de fuga, né? Na verdade, as coisas acontecem para ser encaradas, para ser enfrentadas, para ser admitidas da forma como elas se apresentam. Mas em algumas situações pode ser que aconteça da gente querer fugir, né? Às vezes acontece isso quando, eu vou dar um exemplo para você, quando a gente recebe um diagnóstico de uma doença difícil, de algo que não tem cura ou que tem um tratamento muito doloroso. É comum em pacientes com câncer, né? Eu já passei por essa experiência de receber um diagnóstico assim. Então, quando se recebe um diagnóstico dessa espécie, a primeira reação é uma reação de negação. Essa negação é uma espécie de fuga que faz com que a gente rejeite aquela realidade, independente dela ser verdadeira ou não. A gente simplesmente não quer que aquilo seja verdade, né? E interessante a gente pensar sobre isso, porque a gente pensa que fugir de uma determinada realidade, negar uma determinada realidade, pode ser algo relacionado apenas com a minha vontade. Eu não tenho vontade de enfrentar e por isso eu rejeito aquilo, eu fujo daquilo, mas não necessariamente assim, tá, gente? Não necessariamente assim. Olha, a alienação da realidade, ela pode se dar por vários fatores, né? Eu anotei alguns aqui para a gente conversar sobre. A alienação da realidade possui relação com a falta de maturidade. Quer dizer, às vezes, quando nós ainda somos muito jovens, imaturos, nós idealizamos demais as coisas. Nós imaginamos mais do que compreendemos, ou pela própria falta de vivência, pela própria falta de experiência. Então, a imaturidade pode fazer com que a gente observe uma determinada realidade de uma forma distorcida, não consiga compreender exatamente e ache que aquilo não é tão grave assim, não é tão perigoso assim. Talvez por essa razão os jovens se arrisquem mais, vamos dizer assim, principalmente nas aventuras urbanas, né? Nos bares, na noite. O jovem não aceita muito essa realidade e que precisa ficar em casa em determinados momentos, que precisa se cuidar, se reservar mais. Acha que isso aí é algo que é criado pelas pessoas mais velhas, porque tem medo ou coisa desse tipo. Então, às vezes, por imaturidade, a gente rejeita uma determinada realidade e foge dela, se aliena dessa realidade, né? Outras vezes, a gente faz isso, essa fuga da realidade tem relação com o conhecimento. Às vezes pelo excesso de conhecimento, às vezes pela falta de conhecimento, né? Por exemplo, quando se eu tenho que falar, se eu tivesse aqui, por exemplo, dando uma aula para vocês e eu tivesse muito domínio daquele conteúdo, se eu tivesse estudado bastante aquele conteúdo, eu estaria o mais segura possível para transmitir esse conteúdo. Então, assim, aquilo me faria ter mais domínio da realidade. Enquanto que se eu tivesse que dar essa aula e não tivesse me preparado tanto, não tivesse estudado tanto assim, eu estaria numa situação de querer sair daquilo ali, de querer fugir daquela realidade, de estar pressionada por aquela situação, porque eu não tinha me preparado.
eu não estava me sentindo apta ou com conhecimento bastante para enfrentar aquilo, né? Então, às vezes, a fuga da realidade vem por conta disso, por nós não dominarmos uma determinada circunstância, uma determinada realidade, né? Quando a gente não sabe de alguma coisa, a tendência é a gente fugir dela. Quando a gente não domina, a gente fica ali, vamos dizer assim, se sentindo paralisado, incapaz de se adiantar naquilo, de enfrentar aquilo, né? Então, assim, deixa eu ver aqui os comentários, tá, gente? Tem comentários aqui. Rose disse que acha que a gente deve enfrentar os problemas e resolver, porque isso é a melhor solução. É disso que a gente está falando aqui. Sobre o resultado, a eficácia de realmente se fugir ou de se encarar as coisas, né? A Aline diz, podemos fugir da realidade, mas não podemos fugir das consequências de fugir da realidade. A gente conclui com isso aí, viu, Aline? A gente vai fechar nosso pensamento dessa noite. Qual é o resultado final disso tudo, né? Dessa nossa relação com a realidade, com como a gente interpreta e como a gente se posiciona diante dessa realidade. Então, essa alienação da realidade, essa fuga, ela pode se dar por essas tais razões. Falta de maturidade, a gente não consegue fazer bem a leitura das coisas, então a gente nega. Às vezes, conhecimento demais, a gente superestima, ou conhecimento de menos faz a gente rejeitar uma determinada realidade. Por exemplo, a gente está vivendo uma situação, no momento atual da pandemia, onde muitas pessoas negam a eficácia de determinados procedimentos, de determinados protocolos, porque sem ter nem conhecimento científico, né? Então, isso também é uma forma de fugir da realidade. Não conhece e aí admite qualquer espécie de pensamento sem fundamento, porque não conhece e aí distorce, foge da realidade, né? Talvez o problema maior não seja nem fugir da realidade nesse caso aí, mas distorcer a realidade e transmitir a realidade de uma forma que não corresponde à verdade, né? Outra coisa que pode nos fazer fugir da realidade pode ser o estresse, né? Isso acontece dentro de um processo fisiológico, eu diria assim. Como eu falei para você, às vezes essa fuga, essa rejeição da realidade não está só associada à nossa vontade. Por exemplo, quando nós estamos submetidos a uma situação de estresse, esse tipo de comportamento, de reação, de querer fugir de uma determinada realidade, às vezes independe da nossa vontade. Muitas vezes independe da nossa vontade, né? Existe um estado de equilíbrio fisiológico natural do ser humano, que se chama homeostase, que é um estado de equilíbrio onde tudo no nosso corpo está funcionando bem como deve ser, os hormônios, a circulação, os batimentos sanguíneos. Mas uma situação de estresse, um estímulo estressor, pode desequilibrar essa homeostase. E aí pode desencadear, quando há o desequilíbrio desse estágio de homeostase, que é algo fisiológico, tem a ver com hormônio, tem a ver com o comportamento dos nossos órgãos internamente. Quando o estímulo estressor afeta esse equilíbrio, através de um estresse, de uma determinada pressão, né? Isso faz com que seja ativado em nós um mecanismo de fuga ou de luta. Nós podemos fugir ou reagir. Isso acontece, por exemplo, diante de um perigo, diante de um assalto, por exemplo. A gente sabe que muitas vezes se diz assim, você não deve reagir quando estiver diante de um assalto. Mas, às vezes, essa reação é involuntária, porque o próprio
corpo, diante daquela situação de estresse, de pressão, o próprio corpo é afetado nessa homeostase, nesse equilíbrio fisiológico, e aí há estímulo de hormônios como adrenalina, como cortisol, que é conhecido como hormônio do estresse, e aquilo ali altera os nossos batimentos cardíacos, e aciona esses dispositivos que são como se fossem instintos em nós. Instintos tais como a fome, o sono, é um instinto, o instinto de fuga ou instinto de luta. Você pode fugir ou você pode lutar, enfrentar o ladrão, ou você pode sair correndo dele. É uma situação também, o estresse é uma situação que pode fazer com que a gente fuja da realidade. Outra situação, eu diria que é simplesmente a falta de coragem. Eu não falo aqui que o medo faz com que a gente fuja da realidade. Eu não falo do medo, eu falo da falta de coragem. Porque o medo é natural a gente sentir. O medo faz parte das nossas reações, da nossa emoção. Mas a falta de coragem é o que nos paralisa, é o que nos impede de ir adiante, né? A gente pode sentir medo, mas a gente enfrenta o medo através da coragem, né? Então, assim, são vários aspectos que envolvem essa questão da fuga do ponto de vista emocional, né? Nós falamos aqui falta de maturidade, falta de conhecimento, situação de estresse ou simplesmente falta de coragem, né? Geralmente quem foge procura o quê, gente? Quem foge procura um refúgio, né? Um abrigo, algo que possa lhe oferecer um pouco de conforto, de segurança, né? Quem foge procura acolhimento. E isso às vezes acontece de uma forma ainda mais problemática, ainda mais deturpada. Há quem procure refúgio em mecanismos como vícios, né? O álcool, as drogas ilícitas. Há quem procure refúgio no jogo, né? Nos comportamentos desequilibrados, como comer em excesso, ou ter sexo em excesso, ou em comportamentos violentos, né? São dispositivos que, como se fosse assim, eu acho que são formas que a gente busca para se enganar, né? Ou para tentar enganar a realidade, para tentar fazer de conta que aquilo não é daquele jeito. A gente sobrepõe a essa realidade um refúgio, né? Um lugar de retirada, onde a gente procura se esconder. E aí a gente faz isso através do álcool, da bebida. E aí a gente está percebendo que isso tudo pode resultar num grande problema para a nossa vida, né? A questão tem uma perspectiva muito relacionada com a maneira como nós interpretamos as realidades, como nós percebemos o que nos ameaça. Às vezes a gente acha que algo é tão terrível sem que na realidade seja. Às vezes o perigo é real, mas às vezes o perigo é imaginário. E às vezes eu estou fugindo de um perigo que eu idealizei, que eu imaginei que era tal, que eu deveria estabelecer um mecanismo de fuga, e simplesmente porque eu não enfrentei, eu fiz daquilo algo maior do que o que realmente era. Para falar a verdade, eu já ouvi isso e acho que isso é pertinente. As coisas imaginadas, elas são sempre maiores do que as coisas no concreto, na realidade. Porque a imaginação não tem limite, né? Então, às vezes, nós estamos diante de ameaças que são ameaças reais, né? Como, por exemplo, o coronavírus é uma ameaça real, mas existem ameaças que não são tão reais. Às vezes eu imagino que vou ser rejeitado, às vezes eu imagino que alguém está me condenando por alguma coisa, e aquilo nem corresponde à realidade. Eu simplesmente estou superestimando uma determinada situação, né? Então, isso passa por
uma interpretação dos fatos, das realidades que nós estamos enfrentando, tanto do que está fora, das situações externas, dos estímulos exteriores, né, que afetam esse nosso mecanismo de fuga, como também daquilo que está dentro de nós, do que nós imaginamos e idealizamos. Às vezes fazemos as ameaças maiores do que elas realmente são. E aqui eu quero usar uma palavra que o meu sogro, que também é meu tio, Joaquim Fernandes, gosta muito de usar, uma palavra que chama-se enfrentamento. A maneira da gente se comportar diante das realidades deve ser sempre uma maneira de enfrentamento. Seja um enfrentamento com relação àquilo que é externo, que é exterior, que me ameaça a partir da realidade externa, como o autoenfrentamento, que é aquilo que eu encaro a partir dos meus medos, né? A partir das minhas verdades existenciais, a partir dos fantasmas que às vezes eu idealizo na minha mente, que às vezes eu crio, né? Então, assim, adianta fugir? A realidade ela não vai mudar se eu decidir fugir. A realidade não muda porque eu crio ali uma estratégia, uma maneirazinha de tentar sair daquilo ali. A realidade ela continua lá. Então eu preciso me posicionar com relação a isso que está posto diante de mim, né? Então, assim, uma estratégia de enfrentamento para nós dessas realidades hostis, dessas ameaças, seria a aceitação da vida como ela é, a aceitação de determinadas questões e desafios. Porque o fato da gente negar não vai fazer com que aquilo mude. O que faz com que alguma coisa mude é a nossa interferência direta na realidade. E a gente só pode interferir diretamente na realidade se a gente se posicionar frente a frente com ela. Se a gente encarar os nossos medos, os nossos fantasmas, os nossos desafios, né? Então, assim, enfrentamento, tá, gente? Guarda essa palavra, porque ela pode te lembrar de muita coisa boa na hora que você precisar superar um desafio. Eu quero falar aqui num exemplo de um homem que a Bíblia fala. Esse homem, ele foi, vamos dizer assim, o responsável por liderar o povo para a conquista da Terra Prometida. A história desse homem está contada no Antigo Testamento, né? Ele foi o sucessor de Moisés. O nome desse homem chama-se Josué. E a história de Josué é contada nos 5 primeiros... É a menção dele nos 5 primeiros livros da Bíblia, mas há um livro com o nome dele, Josué. E no capítulo 1 desse livro de Josué, em 18 versículos, a Bíblia repete 4 vezes, quando Deus chama Josué para ser o sucessor de Moisés e dizer para ele, agora é com você, agora é você que vai liderar esse povo e vai ser encarregado de fazer com que esse povo possua a terra que eu prometi dar por herança aos pais deles. A Bíblia repete em 18 versículos, Deus fala com Josué, seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Isso está repetido 4 vezes. Apenas seja forte e corajoso. Segundo o relato, é um recado direto de Deus para Josué. Seja forte, seja corajoso. Ora, Deus está dizendo para Josué, seja forte e corajoso, não porque Josué não era forte e corajoso, porque ele era um general do exército do povo de Israel, daquele povo que estava ali no deserto. Ele era um homem do mais alto gabarito, inclusive tinha estado entre os espiões que tinham sido mandados, os espias, né, que tinham sido enviados por Moisés, antes de Moisés morrer, tinham sido enviados por ele para se infiltrar lá e conhecer a Terra Prometida
e ver lá tudo como é que funcionava. Então, assim, ele foi era um grande líder, um general de guerra. Então, Deus estava dizendo, seja forte e corajoso, não porque ele não fosse, mas Deus estava lembrando para ele, olha, você que é forte e corajoso, lembre-se que você vai conquistar essa terra prometida, que você vai vencer todos os desafios que estão lá postos diante de você, destacando, manifestando essas duas qualidades que já estão em você, a força e a coragem. Seja forte e seja corajoso, não porque ele não era, mas porque ele precisava lembrar que era daquela forma que ele ia conquistar, era daquela forma que ele ia vencer. É por isso que isso está repetido 4 vezes. Não é para lembrar, é para enfatizar, é para deixar sem dúvida, é para fixar, para deixar claro, seja forte, seja corajoso. Não porque ele não era, mas porque ele precisava saber e ter a certeza de que aquelas qualidades estavam dentro dele. Então, gente, eu concluo, caminho para a conclusão dessa live, dizendo a você algo que eu tenho certeza que você já sabe, né? Não se vive sem correr riscos. Não há como simplesmente a gente despistar o perigo. Não há como viver sem correr riscos. O risco faz parte da vida, do estar vivo, né? Em algum momento, algo ameaçador, algo difícil, desafiador, vai se apresentar diante de nós, não tenha dúvida. Seja profissionalmente, seja nos seus relacionamentos amorosos, seja nas suas amizades, em qualquer situação da vida, vai existir um momento em que você vai se sentir desafiado a lançar mão desse mecanismo de fuga. Mas é nessa hora que você precisa lembrar, eu sou forte e corajoso. Eu sou forte e corajosa. A gente precisa lembrar que essa habilidade está dentro de nós. Lembra que eu falei lá daquele processo da homeostase, que ele desencadeia dentro de nós os 2 mecanismos de fuga e de luta. Então, assim, eu posso escolher fugir ou posso escolher lutar. A gente tem essa capacidade tanto para uma coisa quanto para outra coisa. Só que o que muda diante disso, eu falo para você, é a consequência, né? Como a Aline disse, podemos fugir da realidade, mas não podemos fugir das consequências de fugir da realidade. Então eu digo para você, Aline, digo para nós, para todos que estão ouvindo nessa noite, fugir da realidade, o resultado de fugir da realidade vai ser sempre a frustração. Fugir da realidade só tem esse caminho, me deixar frustrado. Fugir da realidade não me leva a alcançar objetivo nenhum. Eu simplesmente não alcanço nada. Eu sou frustrado na minha caminhada. Enquanto que enfrentar a realidade, encarar os desafios, faz com que eu encontre, no final da minha jornada, eu encontre algo chamado superação. E eu descubro que eu posso vencer aquilo que é produzido até dentro de mim mesmo. Aquele desejo de fugir da realidade, aquele mecanismo de fuga que foi acionado quando eu estava naquela situação de pressão, naquela situação de estresse. Eu simplesmente deixo ele cá e opto por lutar, por enfrentar, né? Então os resultados são diferentes. Fugir me leva à frustração, mas enfrentar o desafio me leva a superá-lo, né? E a colher os frutos bondosos dessa atitude de força e de coragem. Por isso eu digo para você, escolha lutar, meu amigo. Escolha lutar, minha amiga. Sabe? A realidade ela não vai mudar porque a gente desejou fugir dela. Porque a gente escolheu fugir dela. Porque a gente não teve força para reagir a esse ímpeto de rejeitar a realidade. Ela não vai mudar por isso. Ela vai mudar na hora que a gente decidir agir com força, que a gente decidir agir com coragem e enfrentar a realidade para transformá-la. Eu só tenho capacidade, só tenho condições de transformar
aquilo que eu me apresento para tal, né? Se eu fujo daquilo, se eu faço de conta que aquilo não está acontecendo, não está existindo, ou se eu procuro um refúgio, um esconderijo para sair daquilo, jamais eu vou ter como superar. Só existe superação para quem enfrenta, tá? Só existe superação para quem enfrenta. Então, escolha enfrentar, escolha lutar. No mínimo, você vai descobrir que você é forte, que você é corajoso, que você é corajosa, tá? Eu quero aqui citar um trechinho só de uma passagem do livro Grandes Sertões Veredas, do grande escritor, diplomata brasileiro João Guimarães Rosa, onde ele diz pra gente assim: a vida, ela requer da gente coragem. A vida requer da gente coragem. Escolha lutar, escolha enfrentar. Com certeza, independente se você vai conquistar ou não o que você pretende, superar é o que você vai conseguir alcançar. Do enfrentamento sempre resulta isso, a superação. Eu queria dizer que essa live, essa reflexão de hoje, eu quero dedicar à mulher mais corajosa que eu conheço, que é minha mãe, Eliette. Mãe, é para você. Você é um exemplo de coragem. Você é um exemplo de enfrentamento para mim, tá? Que Deus abençoe a todos, que essa palavra possa germinar, crescer no seu coração, que você não esqueça, tá? Nunca mais, que você é forte, que você é corajoso, que você é forte e você é corajosa. Esse foi seu Papo de Quinta do dia 15 de abril de 2021. Eu sou Jussara Galvão, me despeço de você com muita alegria no coração por ter conseguido chegar até aqui. Obrigada por você estar com a gente mais esse tempo. Se você gostou, acha que esse conteúdo é importante, é relevante, você pode compartilhar com seus amigos. Chama lá para curtir a nossa página, para ficar aqui juntinho com a gente. E a gente se encontra na próxima semana, na próxima quinta, tá? Que Deus te abençoe, muita saúde, protejam-se. Boa noite.